Falar sobre ele me encanta. Falar sobre ele me dá esperança. Ainda mais quando eu entendo quem ele realmente é. Meu nome é Danilo Carvalho e este é o Minúcias do Essencial, um espaço onde a gente vai refletir sobre coisas pequenas, mas essenciais para continuarmos nossa caminhada. Esse alguém do qual eu comecei falando se chama Jesus. Jesus é uma pessoa que existe um consenso histórico de que ele realmente existiu. Ateus, historiadores, arqueólogos, eles entraram no consenso de que ele realmente existiu. Existe uma minoria que diz que foi uma lenda, né? Mas o consenso histórico é de que ele existiu. Mas aí você entra em outras formas de vê-lo. Você saber que ele existiu como um profeta, como um pensador da época é uma coisa. Mas você entendê-lo como o Filho de Deus é outra coisa. Eu, como cristão, acredito, obviamente, que ele é o Filho de Deus. E eu digo que ele é porque, para mim, ele existe ainda. E sempre irá existir. Mas para a gente entender um pouco quem ele é, a gente precisa entender que lá no passado, em Gênesis, Deus ele encontrava-se com o ser humano todos os dias. Ele tinha um relacionamento próximo com Adão e Eva. E quando entra o pecado faz a separação entre nós, entre o ser humano e Deus. Essa separação causa, então, um vazio no ser humano. E Deus, então, começa a falar com o ser humano de maneiras diferentes, através dos profetas, através de sonhos e visões. Porém, num determinado momento, ele escolheu um povo, o povo de Israel, da linhagem lá de Abraão, Isaac, Jacó, e daí sai esse povo de Israel. Esse povo estava preso no Egito, quando ele é liberto através de Moisés. Lá no deserto, Deus ele fala, eu quero habitar no meio de vocês. E eles morando todos em tendas, acampamentos, um acampamento gigante. Deus então dá para Moisés um desenho de um tabernáculo onde ele falou, eu vou habitar no meio do povo. E era literalmente no meio do acampamento. O tabernáculo ali e todas as tribos acampadas em volta, Deus no meio do povo. Ele traz então a solução, uma reaproximação para aquele vazio que existiu, que acabou trazendo que existia, né, entre o ser humano e ele. Ele decide então morar no meio do povo. Séculos e séculos depois vem Cristo, o Jesus, e a Bíblia vai chamá-lo de Emanuel, Deus conosco. O Deus que então decide não apenas habitar no meio de nós, agora ele decide ser um de nós. Jesus então ele vem para revelar o caráter do Pai de uma maneira que nós pudéssemos então entender e enxergar de forma humana, palpável.
audível. E esse Cristo, então, trazendo a imagem de Deus, vem mostrar, então, o que é realmente amar, o que realmente é adorar, conviver com os outros. É interessante também que tudo, então, apontava para ele. Voltando ainda lá no passado, quando o povo estava caminhando no deserto, tinha uma coluna de nuvem que cobria eles do castigo do sol, uma de fogo, isso durante o dia, né? E à noite era uma coluna de fogo para iluminar e aquecer. Duas representações do próprio Deus ali, com eles. O tabernáculo também tinha diversas peças que apontavam para Cristo. Por exemplo, quando no tabernáculo tinha uma pia com água, quando Jesus vem, ele fala, eu sou a água da vida. A mesa dos pães do tabernáculo, Jesus vem e fala, eu sou o pão da vida. O castiçal com as 7 velas, ou lâmpadas, Jesus quando vem, ele fala, eu sou a luz do mundo, e por aí vai. Tudo apontando para Cristo. E quando ele vem revelar tudo isso. Quando João vem falar dele, no início do evangelho que ele escreveu, ele diz que Jesus era o Verbo, em outras traduções, a palavra que estava com Deus. Então voltamos lá para Gênesis. Quando Deus fala, aquela palavra é o próprio Cristo. Quando Deus fala, haja luz, e houve luz, Jesus, quando vem aqui, uma das formas que ele talvez representou isso é trazendo luz para aqueles que eram cegos e não podiam mais enxergar. E uma das formas dele talvez trazer para você e para mim é trazendo luz para a nossa vida tão escura. A gente até tenta explicar fisicamente, quimicamente, biologicamente. Alguns tentam trazer até física quântica. Explicam uma fração, explicam alguma coisa. Mas a essência real não é explicável. Ela precisa ser aceita pela fé. Precisamos então olhar para esse Cristo não apenas como um profeta, como um sábio, como um grande pensador, mas como Filho de Deus, e para entender isso você precisa de fé. Ele aponta para Deus. Ele revela o caráter de Deus. E quando ele vai embora, ele fala, eu vou enviar o Espírito, um outro igual a mim. Ou seja, ele acaba falando de trindade. Ele fala que quem olha para ele vê o Pai, ele se autodenomina Filho de Deus, e quando ele vai embora, ele fala que vai enviar o Espírito, que é igual. E talvez entender Pai, Filho e Espírito Santo, talvez essa a forma de dizer é a forma que Deus encontrou para que a gente pudesse entender um pouco. Porque entender a Trindade é algo que é super difícil, pelo menos para mim. Aqueles que falam que explicam, quando explicam, mas não explicam. Porque no fim você precisa aceitar com fé também. Assim como o Cristo, encarnado e ressurreto. Mas dentro então desse âmbito de fé, a Bíblia diz que sem ele não há vida, porque nele nós nascemos, nós vivemos, nos movemos e existimos. E eu começo então a imaginar um mundo sem o ar, sem o oxigênio. Ninguém sobrevive. Mas de acordo com a palavra de Deus, dá a entender então
que talvez é mais fácil ter vida num mundo em que não tem oxigênio do que no mundo em que não tenha Jesus. E você pode até me falar, mas Danilo, tem lugares que não tem Jesus, tem pessoas que não têm Jesus e vivem. Elas vivem ou sobrevivem? E muitas vezes Cristo está nelas, está com elas e elas nem sabem, porque Deus é tão misericordioso que Ele acaba se revelando para nós e se revelando em nossa vida de uma maneira que às vezes nem a gente compreende. Compreender, aceitar, fé. Quando começo a pensar, começo a refletir sobre a vida deste Cristo, começo a analisar, ver o que Ele fez aqui nessa terra, eu vejo pessoas que tinham encontros com Ele, pessoas que se encontravam com Ele não voltavam da mesma forma como quando elas foram para encontrá-lo. Não existe um encontro com Cristo que não cause um impacto na vida dessa pessoa, da pessoa, e a pessoa volte igual. Temos o jovem rico. O jovem rico não voltou igual. A Bíblia vai falar que ele voltou triste. Porque Jesus, quando se encontra com você, Ele vai tocar naquilo que mais faz sentido para você. Não tocar para te tirar, mas Ele vai agir de uma forma que vai fazer tanto sentido, vai tocar tão forte, que não tem como você voltar igual, porque Ele realmente te conhece. E eu começo a entender então que eu preciso ter esse encontro com Ele todos os dias para que Ele possa mexer comigo. Para que Ele possa então me movimentar, me fazer prosseguir. E aí eu entro então em 2 pontos. Eu preciso então aprender a conhecer este Cristo. E o aprendizado é algo inerente do ser humano. Eu preciso então aprender, eu consigo aprender. E a nossa mente, ela está sempre apta a aprender novas coisas, a traduzir novas informações. E quando eu aprendo então a conviver com este Cristo, eu conheço esse Cristo, este Jesus, eu começo a ver então como que eu posso viver a vida e realmente amar as pessoas. Realmente me doar pelas pessoas. Realmente adorar a Deus da maneira mais pura possível. Mesmo com esse corpo falho e esse coração e essa mente corrompida que todos os seres humanos têm. E o segundo ponto é que eu preciso então aprender a ensinar as pessoas. Não é mais eu ensinar a doutrina da minha igreja ou a regra da minha igreja, não que isso não seja relevante, mas eu preciso fazê-las entender que é preciso, em primeiro lugar, amar a Cristo, porque sem isso tudo é sem base, sem alicerce. Preciso fazer com que elas entendam que ter um encontro com Ele é necessário todos os dias. Eu preciso aprender a ter esse encontro e preciso aprender a ensinar esse tipo de encontro. A minha vontade é que cada um de nós possa ter esse encontro com Ele, porque é como eu descrever para você como é estar numa praia paradisíaca e você nunca pisou na areia de uma praia, nunca sentiu a brisa do mar. Mas
Quando você vai e você tem a sua experiência, é diferente. Com Cristo é a mesma coisa. Você precisa ter a sua experiência com Ele, encontrá-lo e sair encantado com este Deus que se fez homem para habitar no meio de nós e trazer a salvação. Lembre-se de uma coisa: o essencial está nas minúcias.